Braulio, muito obrigado por vir ao Mente Aberta. Né? Eu já estou até travando a fala aqui, porque manuscritologia é muito complicado. É verdade. O nome faz parecer que é uma coisa muito difícil, né, Pastor Cássio? Eu que agradeço o convite. Nem tanto assim como as pessoas pensam, não. Nem tanto assim. As pessoas complicam demais, elas falam que tem que existir uma tradução perfeita. Não é assim que as coisas funcionam, né? Você traduz de uma língua para outra, né? Para situar o pessoal, a gente fala da manuscritologia, a gente está falando das traduções, né? Que tem das escrituras, dos manuscritos gregos para a nossa língua hoje, para as línguas do mundo hoje. E não é um processo... É um processo demorado, é um processo que dá trabalho, mas não Imagino. é. Bastante. É um processo que dá bastante trabalho, mas, assim, acaba que parecendo tem muitas traduções, então deve ser uma coisa muito difícil. Não é, é que quando você traduz de uma língua para outra, o significado principal se preserva, mas sempre tem alguma nuance que fica diferente em um, que fica diferente em outro. Entendo. Por isso que a gente tem várias. No caso, por exemplo, você trabalhou com um grupo nativo, né, indígena brasileiro, que a língua já estava grafada, que são os tucanos, não é isso? Isso. E a questão, por exemplo, da tradução? Você pegou parte da tradução? Como é que foi o processo lá nos tucanos? Eu na verdade, entrei no grupo que ia trabalhar com a tradução, né? Com a equipe que ia trabalhar com a tradução. E realmente, assim, tempo leva bastante. Tempo leva bastante. Eu não conheço, porque a gente tem essa ideia, as pessoas têm... Quando eu falo que eu trabalhei com a tradução da Bíblia, normalmente as pessoas pensam assim, nossa, e você traduziu a Bíblia toda sozinha nos 4 anos? Não, eu passei 4 anos lá, eu passei 4 anos aprendendo a língua. Quando eu ia começar a traduzir, aí eu tive que voltar, na verdade. Porque a gente leva um bom tempo até você aprender o idioma, até você conhecer. Embora já tinha uma parte das escrituras traduzido, lá em Tucano tinha o Novo Testamento, facilita bastante as coisas. Imagina. Mas ainda assim eu não tinha traduzido, né? Tinha outro colega que tinha ficado 12 anos. Uau, muito tempo fazendo a tradução. E ele não fez a tradução inteira. Já tinha gente começado na Colômbia, que tem alguns tucanos na Colômbia. Que loucura. Mas, no caso, você fez curso para tradução? Como é que é isso? Como é que a pessoa se envereda na tradução das escrituras numa nova língua? Agora sim, falando de povos que ainda não têm tradução da Bíblia, né? Porque é diferente o caminho de quem vai trabalhar como revisor de traduções para o português. Tá. É uma outra coisa. O pessoal que vai trabalhar com a Sociedade Bíblica do Brasil, normalmente é gente que é especializada em grego ou em hebraico, é alguma coisa assim. Esse trabalho que eu fiz de tradução para línguas que ainda não têm nenhuma tradução das escrituras, existem alguns cursos. No Brasil, o mais forte é o curso da Missão Além. Ele fica lá em Brasília. Existem outros ao redor do mundo. Existe o pessoal, por exemplo, da Novas Tribos do Brasil, que eu sei que também dá um treinamento, porque é um trabalho missionário, né? Então, normalmente são agências missionárias que trabalham com isso. Eu fiz o curso era de 1 ano de duração, CLM, curso de Linguística e Missiologia. O Paulo Botrel foi seu professor? Paulo Botrel foi meu professor. Legal. Paulo, né, Flavinho aqui de Belo Horizonte, da Batista Central, né? Um abração pro Paulo, excelente professor de fonética. Fantástico. Fantástico. Então, é um curso de 1 ano de duração, só que ele é manhã, tarde e noite, assim. Intensivão. Ele é intensivo. Meu Deus. Ele é intensivo. Agora, Para tudo, para ficar lá esse tempo. Imagina. Por exemplo, tem certas palavras... Eu vou imaginar, você vai estar trabalhando, os tucanos, tem Rondônia, não? Não, é Amazonas. Amazonas, né? Quase na divisa com a Colômbia. Tá, então ali bem noroeste, mas mais para cima, né? Tem videira lá? Não, né? Não. Parreira, videira. E como é que você faz tradução, por exemplo? Existe algum princípio de tradução ao falar de uva, de vinho, para uma cultura que não tem vinho, não tem uva, não tem videira, não tem parreira? Normalmente o que se faz, você tem alguns caminhos, né? Você pode trabalhar, às vezes, com empréstimo, dependendo do caso, ou você pode trabalhar com alguma planta que seja parecida. Entendo. Então, por exemplo, o açaí é parecido em termos de cor. Entendo. Então, pegou uma fruta como o açaí, que se parece com o açaí. Então, você pode criar uma expressão. Entendo. Ou você pode traduzir como, tipo, árvore da uva, vai falar de... Se videira ou de videira, parreira. Aí fala da planta que dá uva.
Porque eu lembro que Paulo Freire, que atualmente está sendo muito criticado pelos movimentos conservadores, mas Paulo Freire fazia algumas discussões interessantes sobre a alfabetização, criticando, por exemplo, no Nordeste, falava, vovô viu a uva, uma questão fonética de alfabetização, mas vovô nunca viu uva, vovô já até viu, talvez, açaí. Né? Será que nas escrituras há necessidade, por exemplo, da uva, existe alguma coisa na uva em si que trocá-la por açaí pode comprometer a compreensão? Não. Normalmente, quando a gente trabalha com narrativa, por exemplo, a gente tenta explicar o que estava acontecendo ali. Então, se você vai trabalhar com a narrativa, no momento da narrativa, eles plantaram uma videira, estavam passando por um campo de videiras. Aí você pode falar, estavam passando por um campo de árvore de uva. Árvore de uva, entendi. Entendeu? Uvaion, alguma coisa assim, tucano. Tava pelas árvores de uva. Que aí se a pessoa conhece ou não, talvez hoje em dia ele já tenha um contato. Sim. Se você vê que os indígenas não vão entender, passou por uma árvore parecida com açaí. Sim. Não compromete. Não. Eu estou lembrando, Salmo 51, se não estou enganado. A maioria de nós brasileiros nunca esteve pessoalmente diante da neve. Mais perto é o gelo quando a geladeira congela. E a maioria é frost free, então nem sabe o que é aquilo. Mas a palavra fala que os pecados mais alvos que a neve. Para a maioria de nós não atrapalha a compreensão, né? Não. O Lyons, eu estava trabalhando esses textos esses dias na graduação com o pessoal da antropologia. O John Lyons, um linguista, ele, no capítulo dele lá do livro Linguagem e Língua, sobre a parte de língua e cultura, ele trabalha um pouco com a questão das dificuldades da tradução, e o que ele defende é o seguinte, para fazer a tradução, o que facilita ou dificulta a tradução, ele fala de duas questões, da sobreposição cultural ou da difusão cultural. A sobreposição cultural é quando duas culturas têm categorias parecidas. Então, se não tem uva, mas tem uma árvore parecida, resolve o problema. Ou outra difusão cultural. Se não tem uva, mas eles já viram na televisão, se é, por exemplo, um povo que já está mais perto, tem acesso à televisão, eles já viram uva, eles sabem o que é. É o caso de nós brasileiros. Ninguém conhece neve, assim, pessoalmente, assim, aqui no Brasil não. Pouca gente. Pouca gente, talvez na Serra Gaúcha, às vezes. Mas a maioria dos brasileiros nunca pegou na neve, mas a gente já viu na televisão vezes o suficiente, já leu em livros vezes suficientes para ter noção de que a neve é branca. Então, resolve. Resolve. Então, eu diria, tipo, ele passou na árvore da uva, se eu imaginar que eles já tiveram contato com a nossa cultura. Senão, eu vou tentar partir para a sobreposição. Entendo. Pegar algo parecido. Aí, nesse, por exemplo, da alvo como a neve, eu já vi muitas traduções em línguas indígenas que fala alvo como coco. Como branco, do coco. Entendo, a parte interior. Branco como interior do coco. Ou branco como interior da mandioca. Pegar coisas que eles têm, que ele já teve contato, que é muito branco e que funciona do mesmo jeito. É interessante, eu estava lembrando que quando eu fiz o curso de missões também no seminário, e algumas pessoas trabalhavam com indígenas, estavam falando de cânticos para crianças, por exemplo, de certas realidades que muitas tribos, né, e aldeias dessas tribos não entendiam. Tinha um cântico antigo que falava da porta para a vida eterna, que é estreita. E o cântico era assim, a porta é uma só, porém dois lados há, dentro e fora, você é onde está. E eles falaram que alguns grupos tribais brasileiros não entendem essa lógica de porta, uma só, porque às vezes lá na oca onde eles moram, não tem nem porta. Não, né? é tipo aberto, é uma abertura. E nesses casos, assim, quando você fala de realidades de Israel do primeiro século, como é que é feito? É curioso porque às vezes a gente tem dificuldades que a gente nunca imagina que vai ter. Tem coisas que você acha que vai ser super difícil de traduzir e nunca é. E às vezes simples, eles perguntam, não, tem uma palavra parecida na língua. E tem outras que são extremamente difíceis. Eu me lembro de uma colega que trabalhou na tradução, se não me engano, do Tembé, que é uma língua indígena brasileira, que ela fala que ela teve uma dificuldade terrível com o texto de Atos, quando Pedro estava no telhado, estava em cima da casa. Sim. Porque, tipo, a maloca é grande e não tem lugar para você ficar em cima. Aí ela explicava, ele falou, não tem jeito. Só tem folha ali, né? não tem como você tá em cima da parte de cima, não.
Não tem lógica. Não faz sentido. Interessante isso. Então, coisas assim que às vezes dificultam. Via de regra, esse tipo de conceito podem ser explicados. Aham. E talvez sejam até secundários, né? Na narrativa, eu imagino. Via de regra, É porque, assim, o fato dele estar em cima, ou estar em cima, foi determinante... Não, para a história de Pedro, não. Não é? Se vocês não entenderem direito essa parte, não atrapalha tanto. Interessante. Mas no caso da tradução, por exemplo, aí depois eu vou voltar para a tradução do português, eu quero pegar um pouquinho de grego e hebraico, né? Mas eu quero, ainda nesse primeiro bloco, perguntar... Quando você vai traduzir para o tucano, por exemplo, você parte do português, você parte do inglês ou você vai para o original? Bom, a maioria dos tradutores que eu conheço, eles acabam partindo do português. Por quê? Porque o processo é feito em etapas. Como assim? Você tem um grupo, os missionários tradutores, normalmente o que eles fazem é o meio do caminho. Eles aprendem a língua do povo, e aí eles vão, com o auxílio dos nativos, com o auxílio de falantes nativos da língua, eles vão fazer a tradução para a língua. Então eles partem do português ou do inglês, se o missionário for americano, qualquer coisa, parte da sua língua nativa e faz a tradução. E depois, num segundo momento, existem os consultores, que aí são os especialistas em grego e em hebraico, que vão chegar, e aí o missionário tradutor vai pegar aquilo que ele fez, aí tem uma coisa que a gente chama de retrotradução. Tradução, Ele pega a versão que ele fez na língua, e aí ele tenta traduzir para a língua de contato, seja do português, do inglês, que ele vai usar com o consultor, e ele tenta traduzir literalmente, assim, fazer aquela versão com glosas, assim, o termo um pouco mais técnico, mas ao invés de botar o texto em português, botar como ele ficou em tucano. Sim. Assim, fazendo a separação dos morfemas, explicando o que cada morfema é, né? Porque o consultor também é linguista. Então, ele passa para o consultor. E o consultor, que é especialista em grego e hebraico, que entende das estruturas, vai entender o que ele está glosando lá, ele vai avaliar. E aí ele faz teste de compreensão Ele tem a metodologia dele, do consultor. Aí ele faz teste de compreensão com os nativos para ver. Vamos ver se o que eles entenderam sim. é o que está sendo transmitido no texto. Eu quero aproveitar isso aí para, no segundo bloco, começar com uma experiência que eu tive no Seminário Carisma. Pouco tempo de tradução, mas eu vou deixar em suspenso para conversar depois do intervalo com o professor Braulio. Vamos e voltamos já já com o programa Mente Aberta. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, hoje conversando com o professor Braulio Brandão sobre manuscritologia, acertei agora, não errei, falando sobre traduções, e eu tinha uma questão, aconteceu comigo uma questão, dando uma aula no Seminário Carisma há pouco tempo, e falando sobre, eu creio que era, eu lembro que o texto de Gálatas 5,17 foi discutido, aquele texto que fala que o espírito milita contra a carne. Eu estou fazendo a tradução literal do Almeida, da revista atualizada. Que o espírito milita contra a carne. E explicando para o pessoal, levantando a discussão de que espírito é aquele, que carne é aquela, o que significa carne, né? E o aluno falou assim, professor, a palavra milita aqui, no grego, ela não quer dizer luta, porque a palavra milita em português nós sabemos que é lutar, né? Aí eu falei, mas como não é? Não, aí ela pegou, ela estava com o aplicativo Strong, né, que aparece a palavra, e ela citou a palavra no grego, que por acaso é uma das palavras do grego que eu sei. A gente memoriza grego no seminário, mas depois esquece. Mas esquece tudo e assim, é muita pretensão, né? A gente usa léxico, usa outras coisas. Mas por acaso o verbo epitumel é um verbo que eu sei, que é desejo, um desejo forte. E ela falou assim, aqui aparece epitumel. Eu falei, não é possível, que milita, que epitumel está traduzido por luta, por milita. Epitumel é deseja. E aí a gente foi discutindo, e foi um momento de discussão na sala de aula, porque a gente viu que depois do epitumel tem a palavra no grego que é contra. E aí a gente entendeu o que aconteceu. O tradutor, ele traduziu epitumel não por desejo, que seria tradução natural, mas traduziu por luta, por milita, e manteve o contra.
Só que no original fala que o desejo do espírito é contra o desejo da carne. E no português a luta contra. Esse tipo de alteração no sentido original, você vê como problema? Milita contra, por exemplo? Luta contra? Ah, claro, mas provavelmente, aí na verdade eu acredito que seja mais um problema muito com as traduções mais antigas. Sim. Porque talvez, e aí eu teria que estudar linguística histórica para dizer isso com certeza, mas o que eu vejo muito é que às vezes o sentido da palavra mudou no português. Ah, sim. Porque essa é a questão que as pessoas não entendem. A língua muda com o tempo. Ela é dinâmica. A língua é dinâmica. Ela muda. O português que os meus avós falavam não é exatamente o que eu falo. Grosso modo ainda é, a maior parte ainda é. Mas existem palavras individuais que vão mudando de sentido. Tem mais coisa também, porque às vezes a gente tem a impressão de que o português está mais estático por causa da língua escrita, mas na prática muda muito mais, né? A língua falada é muito mais diferente. Mas além disso, você tem significados que vão mudando. Esse do milita, eu não tenho certeza. Provavelmente, parece que assim, ele quis dizer do desejo contra, né? De eles estavam... São opostos. A luta de um contra o outro, porque o desejo era oposto um ao outro. Talvez ele usou o militar nesse sentido. Mas eu já vi, por exemplo, a questão de suportai-vos. Sim. Suportai-vos uns aos outros em amor. Que suportai-vos é a ideia de dar suporte. Mas não é o que se usa hoje para a palavra suportar. Eu suporto, eu tolero. Então fica parecendo, a gente tentar manter as traduções antigas, sem revisá-las, fica parecendo assim, se você aguentar o seu irmão, tá tudo bem. Mas o que normalmente é compreendido é assim. Você só precisa aguentar, entendeu? Segura a onda, aguenta. Não, suporte, tipo assim, faça mais do que isso. Esteja disposto a dar suporte para a pessoa. Mas, Braulio, eu já ouvi algumas pessoas falando, muito interessante isso que você está dizendo, porque quem tem, né, atua na área de ensino, eu sei que você atua, além de missionário, você também atua na área de ensino. Fala que quando a gente levanta essas bolas, quando a gente levanta essas questões, a gente pode atrapalhar a fé das pessoas. Porque as pessoas acreditam nas traduções, por exemplo, do Almeida, revista ou corrigida, creem que é a palavra de Deus literal. Se a gente fala que no original é um pouquinho diferente, a gente pode ameaçar a fé das pessoas. O que você pensa sobre isso? Eu acho que tem que ser usado com cuidado mesmo. Porque eu acho que às vezes a gente exagera na hora do ensino, especialmente na igreja. Porque tem discussão de seminário é uma coisa, que é como que você falou, no seminário você está discutindo mais profundo, tem que ser o lugar para isso. É para isso. Mas tem pastor que toda vez ele fala que a tradução está errada. Do grego. E não é bem assim. Porque, por exemplo, tem uma nuance de sentido diferente de militar e de desejar contrariamente a. Tem. Mas, grosso modo, não tá tão diferente assim, não. Não, e dá para entender. Exato. Que o espírito é contra a carne, pronto. Exato. Então, eu acho muito válido o estudo do grego e do hebraico. Eu acho muito válido o aprofundamento. Eu acho muito válido no momento de ensino você aprofundar. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado mesmo para não ficar dando essa impressão. Que tá tudo errado. Não, e aqui entre nós, aí agora vira meio bate-papo. Eu sou defensor da classe dos tradutores, velho. Porque eu já trabalhei com isso. Eu falo, para com isso. Para com tá falando mal do tradutor, porque não foi você que fez. E eu falo, olha, se pega uma Bíblia da SBB, por exemplo, da Sociedade Bíblica do Brasil, pega uma tradução, tipo a Nova Versão Internacional da Editora Vida, pega e olha nas páginas iniciais, quantas pessoas trabalharam ali? Eu sempre digo, eu tenho o privilégio de ter sido aluno do Carlos Oswaldo Pinto, que infelizmente, para nós já está com o Senhor, felizmente para ele já está com o Senhor. Carlos era cabeção. Eu fiz hebraico com o Carlos Oswaldo, a nossa aula de hebraico, ele pegava, a gente tinha as Bíblias em hebraico, o Antigo Testamento, né? E falava, traduz, vamos embora. E a gente ia traduzir. Né? Que legal. E o Carlos participou da tradução. Então, assim, é gente do mais alto nível que fez a NVI, né? Que são os que eu conheço. Né? Isso. Então, você pensa, assim, 10 especialistas em grego chegaram à conclusão de que aquela tradução não estava tão ruim. Então, não está tão ruim. Talvez precise de uma atualização, essas mais antigas, precisa, é natural. Mas é isso que eu costumo até falar. A gente é meio resistente com as novas traduções, porque a gente acha que eles estão alterando o evangelho. Mas é interessante porque, por exemplo, o Almeida... Eu sempre pensei que o Almeida
traduziu a Bíblia para o português partindo da Vulgata. Mas ele foi no original, né? Foi. Acho que a maioria dos tradutores antigos, assim, eles iam no original, no grego e no hebraico para traduzir, não na Vulgata, né? Não poucos foram para a Vulgata. E além disso, assim, quando você tem uma fluência na língua e você tem a fluência em grego e hebraico, é diferente. Quando você fala nativamente uma língua, é diferente. Sim. Então, sim. o domínio que se tem da língua é outro. Então, por exemplo, eu dei o exemplo do lugar que a gente vai traduzir, assim, por exemplo, aqui no Brasil, que você faz só o meio de campo. Mas se você vai por um lugar... Por exemplo, eu conheço colegas que trabalham em algumas regiões do continente africano que já estão evangelizados há muito tempo. Sim. Né? Tipo, às vezes Guiné-Bissau, né? Lugares que já estão evangelizados há muito tempo. Você tem grupos que às vezes já tem, tipo, pastores. Já tem missionários. Falantes de uma língua, mas aquela língua não tem tradução. Que impressionante. Esse cara, ele traduz num outro nível. Aqui no Brasil, tipo assim, o processo de tradução leva tipo, uma média de 40, 60 anos. Uma vida, né? Meu Deus. Eu conheço uma pessoa que fez o processo todo, mas porque já tinha alguém feito análise e ortografia antes. Uau. E quando você faz a ortografia antes, aí leva mais tempo. Mas eu conheço uma pessoa, o Bob Dooley, Roberto Dooley, ele fez a tradução. Ele fez a tradução toda para o Guarani-Blá. A gente perguntou, cara, como você fez a tradução inteira? Ele fala 8 versículos por dia. Meu Deus, uma vida, né? Todos os dias. 40 anos. Uma vida. Levou 40 anos para fazer a tradução. Fora de série. Mas, então ele levou 40 porque ele teve que aprender a língua e tal, teve que levar para o consultor, porque ele é especialista em morfossintaxe, mas ele não é especialista em grego e hebraico. Ele conhece um pouco, ele manja um pouco, mas precisou de ajuda. Sim. Então, demora mais. Mas, por exemplo, na África, às vezes você tem um grupo de cristãos, um grupo de pastores. Eu já vi traduções inteiras sendo feitas em, tipo, 2 anos. Porque junta a equipe... Cada um traduz uma parte, um confere as dos outros e... Sensacional. Às vezes o grupo, eles... tinha um colega que trabalhou, eu tenho quase certeza que foi em Guiné-Bissau, que ele conectava pessoas de lugares diferentes, arrumavam um grupo de pessoas trabalhando num computador aqui, outro grupo trabalhando no outro grupo trabalhando no outro. Esse pessoal trocava texto em, tipo, 2 ou 3 anos. Tava pronto. Eu sei que 2 do Novo Testamento, eu tenho certeza que o Novo Testamento em 2 anos eu já vi. Você tem dificuldade com essas versões mais contemporâneas, tipo linguagem de hoje? Você acha que elas comprometem? Nenhuma. Eu não tenho problema nenhum com isso. O que acontece, e aí vem a coisa das literais e das paráfrases, né? Que a gente normalmente categoriza as traduções da Bíblia em 2 grandes grupos. As literais, que são aquela que a pessoa tentou seguir a estrutura do grego e do hebraico, o mais próximo possível, manter a mesma ordem de palavras, botar a preposição onde tem, tentar ficar o mais próximo possível. E você tem o outro lado, que o pessoal chama de paráfrase, que o tradutor quis manter o sentido, mas aí o que ele fez foi, né, tentar alterar a forma para manter o sentido. Colocar açaí no lugar da uva. Isso. Para tentar manter o sentido principal. Essa era a ideia. Só que na prática, isso é meio ilusório. Por quê? Porque a ordem de palavras importa também. Ah, sim. O uso das preposições importa também. Você mencionou que, por exemplo, falou da questão de militar contra. Em português, o contra é desnecessário. Mas em outra língua talvez não seja. Por que ele botou esse militar contra? Nenhum militar, né? Você só milita contra, você não milita a favor. Tá brigando com alguma coisa. Então, assim, aquele contra tá desnecessário. Não, mas é que tinha em grego, então a gente tem que botar aqui. Interessante. Fica estranho. Então, as traduções que tentam ser literais demais, elas acabam alterando o sentido de outra forma. Entendi. Quer ver uma coisa simples? Ordem de palavras. Em português, teoricamente possível. E é, de fato, você botar o verbo no começo da palavra, da frase. Só que isso é reservado para ocasiões muito raras. Em hebraico, isso eu peguei do meu professor, do Bob Dooley. Em hebraico, eles fazem isso direto. Direto. Verbo antes do... Direto. Então, quando você faz em português, você está querendo dizer assim, não, essa frase é muito especial. Ela é muito diferente. E aí todas as frases são muito especiais e muito diferentes. Todas são assim. E aí fica cansativo.
Aham. Por que o texto é cansativo? Você já reparou que se você pega uma tradução dessas mais literais, das Almeidas, é difícil de ler? Difícil de ler, é verdade. Se você pega uma tradução da linguagem de hoje, você consegue ler. É mais fluido, né? E era para ser assim. É interessante. Porque foi escrito naquela língua fluida, de forma fluida. Braulio Brandão, o tempo voou, eu sabia que ia voar. Nossa, é verdade. Vê se marca na tua agenda lá, eu sei que você está estudando muito, mas reservar uns dias para vir aqui no Mente Aberta, para a gente conversar mais sobre isso. Com e sobre certeza. outros assuntos que eu sei que você pode nos ajudar muito. Obrigado, Com viu, querido? certeza, eu que agradeço. Grande abraço, querido. Abraço. Muito obrigado também a você que assistiu essa conversa com o Braulio sobre manuscritologia. Foi muito rica e eu espero que tenhamos mais conversas sobre isso. Que Deus te abençoe e continue com a mente aberta para a atuação do Espírito Santo, para pensar nas coisas de Deus. Um grande abraço e até o próximo programa. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.